Este é o programa Um Fato, Duas Visões, um programa que é da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, da PUC São Paulo e da Faculdade de Pedagogia, também, claro, da PUC São Paulo. E a nossa convidada de hoje é a doutora Maria Tereza de Alencar Lima, que a gente na casa chama carinhosamente de Teca. Tudo bom, Teca? Como você? E junto comigo, entrevistando a professora Teca, a professora Neide Nofs, que é da Faculdade de Pedagogia. De Educação. De Educação, é verdade. Faculdade de Pedagogia, como a gente chamava afetivamente. Vamos lá, professora. Nós vamos falar hoje sobre o pai. Sim. O papai, o homem que se transforma em pai. Existem mudanças muito significativas nesse papel atualmente? Então, vamos falar do protagonismo, do homem quando se trata de um assunto que, em geral, se refere particularmente às mulheres, ou pelo menos a gente acaba endossando isso na nossa cultura, na nossa sociedade. Filhos, falar de filhos e falar de homem, falar de paternidade. Há muito tempo esse homem identificado ao papel de prover o lar, prover a família, e prover esses filhos. As mudanças, é a maneira de olhar o papel desse pai e o protagonismo que ele possa colocar ou vir a ter, que é bastante importante. O que a gente chama do pai gelol, Não basta ser pai, tem que participar. A partir da década de 80, algumas mudanças nessa direção, de propiciar ou de assumir que o homem pode cuidar. Lembrando que nos cuidados iniciais, em relação aos bebês, às crianças, homens e mulheres o fazem, então eles tocam. Mesmo do bebê, mesmo tocam da criança que está amamentando, está sendo amamentada pela mãe. Com o bebê. Você acha que tem ali um lugar para o pai? Um lugar para o pai, no sentido do cuidado muito semelhante ao da mãe, O que as pesquisas vão trazer. Eu sinto, Tereza, assim, até porque meu filho se tornou pai. Sim. E uma coisa que me emocionou muito, a moça acabou de ter o bebê, foi lá para recuperação, e o bebê ficou lá no berçário, só que o primeiro banho foi dado pelo pai. Sim. O pai assume o primeiro banho. Ao assumir o primeiro banho, ele toca na criança. Então, desde o momento que ele soube que ia ser pai, e naquele momento ele tem um papel importante hoje, a cultura deu a ele um papel importante. O primeiro banho foi dado pelo pai. A própria cultura alterou o papel de pai, porque antes o pai ficava isolado, Agora o pai é que, nessa maternidade... É reconhecido que ele pode, potencialmente, e o cuidado que ele fornece não difere qualitativamente de uma mãe, em termos de cuidado. Então, ele toca, ele fala, ele pega, é totalmente hábil para o cuidado, assim como a mãe. Não sempre foi assim considerado. Hoje em dia, até o ambiente hospitalar permite a entrada. Permite também é uma palavra curiosa, professora Teca? Porque curiosa. Quando a gente permite, está suposto que não é o lugar que lhe pertence, que ele pode tomar, Exatamente. Então, essas mudanças são significativas para que a gente possa reconhecer, reafirmar, trazer o homem para próximo, como responsável do cuidado dos seus filhos. A gente tinha isso muito associado à mãe e a ideia de que o pai provia, como você disse, e que, vamos dizer, especialmente os meninos precisavam de pai. Parecia quase que a menina não precisa muito, porque ela não precisa se identificar com o pai. O que você acha que existe uma especificidade da função paterna ou ela é muito semelhante à da mãe? A diferença que alguns autores vão reportar é na ludicidade do cuidado, tornar o cuidado lúdico. Eles são mais lúdicos, as mães se responsabilizam por um cuidado mais cotidiano. A parte essa diferença, não. Mas é uma diferença que tem ou uma diferença que deveria ter? Uma diferença que quase que não, assim, ser mais lúdico, no cuidado, não é exatamente uma diferença, nem tem, nem deveria ter, é desta maneira. O que não se tem muito, é o reconhecimento
né, que a função cuidadora paterna, ela é boa, ela é ótima e ela pode ser do jeito que ela é. Isso não tem. É sempre uma especialização, o cuidado da mulher, o cuidado feminino em relação aos filhos, né, ele é melhor ou ele é mais cuidadoso em relação às crianças, em relação aos adolescentes. Eu tenho outro ponto também, que é comum a gente ver, né? Eu queria saber a sua opinião, que é assim, o homem, quando entra, ele tem uma função de colocar o limite. Eu escuto ainda muitas mães dizendo, espera teu pai chegar. Você vai ver o teu pai. O seu pai, quando entrar aqui, eu vou contar tudo para ele. Quer dizer, na medida em que a cultura está mudando, o homem é parceiro, ainda isso acontece. Verdade. Como você vê isso? Quer dizer, como a gente, não digo mudar, mas como a gente pode diga orientar mudar mesmo. orientar, porque ainda essa função punitiva para o homem... Como um resquício, né, dessa função de provedor ou de uma sociedade patriarcal, assim. Quem dá o limite, né, é o homem, quando seu pai chegar. Né? O meu papel, minha função é outra. Né? A do homem, e para ele também, muitas vezes, né, enquanto pai, é colocar limite. Essa questão do não, do limite, do poder, da autoridade, é extremamente associada ao papel masculino, da masculinidade, que vai associar ser homem, né, a ser um pai que dá limites, que fornece o não. Né? Entretanto, né, em termos de cuidado com os filhos, são tantas as necessidades e as características outras para o homem e a mulher necessário para um cuidado efetivo do seu filho, e isso não é efetivamente valorizado quando se trata da figura masculina, nem pelo homem, nem pela mulher. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque para mim ficou um pouco parecido de que, sim, essa é uma função do homem ser autoridade. Ou você acha... eu fiquei na dúvida. Ao contrário, né? Então acho que é legal a gente tornar bem claro isso. Seria a função de todos nós, né, olhar que homens e mulheres cuidando de seus filhos necessitam basicamente de se descentralizar, né, em termos assim, quando você tem um filho e você vai cuidar de um filho, né, você tem que abrir ou expandir de alguma forma seu repertório de negociação, o seu repertório de flexibilizar alguns conceitos. Você tem que se rever em termos do que é bom para aquela pessoa que você está cuidando. Tem que fazer alguns sacrifícios em termos de vida, porque ter filhos exige, né, alguns sacrifícios. Não vem só eu primeiro, né, vem o outro também. E as negociações. Quando você fala da questão do limite ou do falar não, todas essas outras características não são valorizadas. Né? E quando você coloca rigidamente que é o papel e a função do homem ou do pai, né, falar não, então você está esquecendo todo um repertório que seria muito bom, né, para homem e para as mulheres, que o pai pudesse ter. Assim como a mãe tem autoridade, né? Também. A gente vive aí um mundo muito diferente hoje em dia, né? Então as mulheres há casamentos de mulheres homossexuais, há mulheres que fazem produções independentes. Você acha que é necessária a presença do pai, do homem, no cuidado da criança? É uma boa pergunta, assim, homens e mulheres em famílias monoparentais, né, tanto homens que se propõem, né, a criar e a cuidar um filho, ou se propõem ou acontece, né, de ter que, seja por viuvez, seja por divórcio, né, eles continuam tendo a necessidade de ter o mesmo aprendizado que é constante na vida, né, quando se tem filhos, que é o aprendizado da negociação relacional, da negociação com o próprio tempo, da negociação com os próprios desejos, né? Então, assim, nesta preposição, né, de vou cuidar ou tenho que cuidar desse filho e desta filha sozinha, né, é importante se pensar na falta dos apoios. Né? Eu não te diria assim, é um pai, mas as pessoas que dão suporte e a pessoa que cuida da criança. Então, de certa maneira, você está dizendo que cuidar de uma criança
necessita uma rede de Justo, atendimento justo. para a mãe e para a criança. Ou para o pai e para a criança. Eu ia reverter, né? Porque assim, é assim como eu fiz a pergunta, é importante a presença do pai? Sim. Eu diria, existem estudos que mostram que crianças educadas ou criadas eminentemente pela figura paterna, elas são diferentes das outras crianças? Elas aprendem outra coisa? Não, mas o que existem são estudos que vão dizer, por exemplo, que o homem que cuida dos seus filhos, né, em famílias monoparentais ou sozinho, né, ou com a responsabilidade plena desse cuidado, que ele se modifica internamente, obrigatoriamente e externamente também, né, porque nessa necessidade do cuidado das crianças que ele tem, né, ele vai ter que ver lá com o seu emprego como é que faz, né, porque ele também tem as reuniões nas escolas, porque ele também tem o dentista da filha, porque ele também tem os adoecimentos. Então, existe uma modificação, né, interna para o homem, até da percepção a respeito dele mesmo, do próprio potencial e a percepção da valia, né, do trabalho de educar ou do trabalho de criar um filho. E existe também modificações necessárias, pelo menos no questionamento, né, a respeito do tempo, do trabalho, né, da dedicação. Então, esses estudos nessa direção vão apontar uma grande questionamento a respeito da masculinidade, do ser homem e do que significa ser pai. Então, eu sinto também que, do ponto de vista cultural, está tendo uma mudança bastante acelerada em relação ao perfil deste homem, que de repente se torna o pai. Ele não é mais o provedor da casa, ele não tem mais um emprego de relevância, a mulher ela está indo para o mercado de trabalho não só por opção, mas às vezes por necessidade. E aí, como lidar com essa mudança que está havendo para os casais, né? Porque o pai também se torna pai na relação com a mulher. Ou não. Né? Ou não. Ou Porque não. ele pode, na mulher que eu digo, porque ele se torna pai, porque alguém teve um filho do sim. qual ele compartilhou desse sentido, não E a no gente sentido já da começa a educação. ter pais. Então ele teve, né? Até porque eu fiz um estudo uma vez, tive acesso a um estudo que dizia que a maior prova de amor é o homem dizer, este é o meu filho. Não, mas eu já vejo, Como você vê eu isso, conheço casais que fizeram produções Sim, independentes. produziram. Né? Também Casais conheço. não, casais Mulheres, homossexuais ou eu conheço ou mulheres homens que fizeram. têm Não quer o pai. filhos de uma produção independente, né? E Então, mulheres eles- que eu também conheço que não querem produção independente, porque não querem se relacionar com os homens. Elas querem ter autonomia, não só na educação, mas na autonomia de tal. Mas a minha dúvida é essa, que na medida em que a mudança está ocorrendo na figura do homem, que tem uma... como você vê isto? Porque muda a relação homem-mulher. Muda a E relação. muda a relação pai-filho. Sim, sim, com alguma necessidade, ou pelo menos dos acordos conjugais se darem de maneiras diferentes e com uma corresponsabilização maior entre os parceiros, né, em relação ao cuidado dos filhos. É o que tem acontecido. Quando eles têm parceiros e parceiras em casais, os dois trabalham fora, né, o homem tem uma flexibilidade maior em relação ao que é ser homem, a narrativa masculina, não só provedor, mas eu quero participar, eu quero cuidar, é meu filho e eu me responsabilizo por ele, né? E algumas questões, às vezes, assim, da mulher também ter que deixar, ou poder deixar, né, aos cuidados do homem do jeito dele, né, da maneira dele. Não porque ele é homem, mas porque ele é outro. Exato. É outra pessoa. Exatamente. Acho isso super importante, porque tem algumas mulheres que ainda imaginam que elas sejam soberanas. Só elas, só porque ela provê o leite, né, materno, ela mantém, né, esse seio disponível, Sim. né, metaforicamente, para sempre. E o homem, às vezes, eles podem não ter o seio, mas eles têm outras coisas que eles dão, né? Absolutamente. E coisas importantes, tanto para ele enquanto homem, quanto para os próprios filhos, né? Como esse outro, né, que a Márcia comentou,
né, um outro que é capaz de potencialmente trazer repertórios para aquela criança, modelos diferentes, modelos de comportamento diferentes, né? Tem homens que passam, mulheres trabalham e homens que passam cuidando, né, no cotidiano e na jornada dos seus filhos. Eu tenho um caos né, do meu neto de 6 anos, quando ele tinha 6 anos, ele saía, pai sai muito com ele. E tem um outro menino menor e a mãe fica lá por uma questão do casal. E às vezes a mãe olhava e dizia, não, eu quero ir, ou eu não quero ir. A mãe se posicionava. Ele dizia, não, mãe, nós vamos sair entre meninos. Os meninos que vão sair hoje. Assim como você sai, porque às vezes ela sai com a mãe dela. Os meninos que vão, ele e o pai. Então, assim, o próprio filho também vai trazendo feedbacks a este pai, nesse sentido. Não é o pai também que cuida do filho, o próprio filho, na medida que ele começa a manifestar, ele vai dizendo para o pai um pouco o que ele espera, o que ele quer deste pai. E a paternidade e a conjugalidade desse filho, né, também vai trazer como modelo esse repertório diferente. Né? Não, foi meu pai que cuidou todos os dias de mim. Né? Assim, portanto. Eu fiquei aqui pensando, porque às vezes a gente está na academia, a gente estuda, a gente está lidando com gente que tem aí uma série de afirmações sobre a nova paternidade, sobre o que é ser o homem atualmente. Como é que você vê isso efetivamente acontecendo na sociedade? Né? Assim, há uma distância do discurso ou, de fato, a gente consegue ver isso? Ou é diferente, dependendo da classe econômica, da raça, sei lá o quê? Eu vejo em transformação, as transformações são lentas, né? Existem variáveis que vão incidir fortemente. Então, o nível socioeconômico e educacional, né? A gente está falando de classes médias urbanas, quando a gente fala dessa possibilidade de uma conjugalidade mais igualitária, né? Em que permita, né, ao homem o cuidado cotidiano do filho, né? E que vai, por sua vez, em consequência, trazer um questionamento a respeito desse cuidado provedor, né? Entretanto, uma grande parte ainda na nossa cultura, nas nossas famílias, né, o pai é aquela figura que sim, sai para trabalhar e precisa, né, e se identifica enquanto pai ao provedor, e eu não estou dizendo nem que isso é certo, nem que é errado, né, mas as transformações são lentas, né, mas há o questionamento sim, e o questionamento principalmente em relação à responsabilidade parental. O homem ajuda, hoje em dia. Eu costumo dizer que quem ajuda quando quer e como pode. Exato. E acho que esse ainda é a transformação da transformação, né? O se responsabilizar, ou nós como um todo admitirmos que potencialmente homens e mulheres têm potencial de cuidado semelhante, divergente em poucas coisas. E a mídia tem ajudado, atrapalhado? O que você acha? Tem aquele famoso comercial da Gelol que vocês levantaram, né, que não basta ser pai, tem que participar. E tem alguns comerciais midiáticos que vão trazer, hoje em dia, por excelência, a necessidade dessa troca e desses acordos e dessa flexibilidade das fronteiras quando se trata de uma relação hierárquica, vertical, né, como é a do pai com o seu filho. Então, a necessidade de dialogar, de conversa, de expressar as emoções, de aceitar as diferenças. A mídia, às vezes, funciona nessa direção, e é bom. Às vezes a gente está falando dos homens, mas eu sinto também que as mulheres estão criando um novo perfil de pai. Né? Trabalho com educação, eu vejo as mulheres exigirem ações destes pais. Elas não estão simplesmente acompanhando. Mas a maioria das reuniões de escola ainda são feitas com as mães, não é? Não, eles estão chamando a família. Tanto é que não tem mais o dia do pai ou o dia da mãe, tem o dia da família. Está tentando alterar a visão, que é a visão da família, todos são responsáveis por este filho, não é só a mãe. E a mãe, hoje, principalmente das crianças menores, estão exigindo dos seus maridos, vamos dizer assim, dos seus companheiros, que cuidem mais. Então elas falam, por exemplo, eu já fiquei amamentando o dia inteiro, à noite
Se a criança chorar, você que pega e traz para mim. Eu não saio da cama. Sim. Antes a gente saía da cama e ficava do lado da cama da criança. Agora Sim, não. O sim. pai pega a criança e leva para a mãe. Então, assim, o pai dá comida para a criança. É o pai que dá banho. Então, me parece também que o homem vai alterar o comportamento na medida em que as mulheres também tiverem, talvez, mais claro essa questão do apoio, né? Do apoio. Ela assumir que ela precisa de apoio, do que ela falar, não, deixa que eu dou conta. Sim, e que ela também, né, enquanto mulher, pode e precisa, né, admitir que sim, eles são capazes, perfeitamente capazes de cuidar. Os E a homens. mentalidade dela, acreditar que ele seja capaz. A gente fala muito, né? Tinha assim, muito essa ideia, e mesmo a psicologia repetiu muito a ideia de que a criança precisava da figura paterna para se identificar com o homem, com o outro sexo. E a gente tem um pouco essa ideia de que a gente aprende a ser homem, ser mulher e ser adulto na relação com o pai e a mãe. Como essa vivência diferente do pai mexe com ele quando ele vai ser pai? Como a Né? Porque assim, a maioria dos pais, hoje em dia, com algumas exceções, eles foram criados no modelo tradicional, não necessariamente com o pai ou a mãe, mas ainda com essa ideia de que a mãe cuida e o pai ajuda de vez em quando, mas não é responsável. E aí ele vai caminhando para um lugar onde ele também tem que ser responsável, ele tem que ser o pai que participa. Isso interfere? Não, independe. Quer dizer, você pode ter um pai que nunca fez nada para você, não cuidou, não esteve presente, mas ainda assim você pode se transformar num pai presente? Então, essa tua questão me lembra uma questão que é a seguinte: a autoridade, né, ou se ter autoridade, seja do homem ou mulher, seja materna ou paterna, né, em relação aos cuidados com as crianças, exige, né, em termos, o reconhecimento desse poder. A ausência, né, ela não necessariamente não vai propiciar o reconhecimento, este é meu pai, né, ou este é minha mãe. Ao contrário, em geral, a ausência faz com que não se reconheça, né, a autoridade educacional, moral, né, daquela figura, seja o homem, seja a mulher, seja um homem. A gente associa muito ao homem, né, porque, em geral, o reconhecimento, né, da paternidade passa também pela mulher, que vai reconhecer ser seu pai, não necessariamente o pai vai ser uma figura presente, né, na vida das pessoas, às vezes a mulher também. Mas o reconhecimento da autoridade, que essa pessoa é importante na minha vida, ela passa muito pela presença. Né, pela presença e pelo reconhecimento de que aquela pessoa tem um valor de cuidado, um valor sobre a minha pessoa, de respeito. Né? Então, a autoridade, reconhecimento sobre quem é meu pai ou quem é minha mãe, né, passa por um convívio e estabelecimento de um relacionamento onde ambos se reconheçam filiados. Ambos, né? De novo, tanto faz. Ter ou não ter o pai presente. Mas o menino ou a menina que não teve um pai na infância, na verdade eu queria falar sobre o menino, que não teve um pai na infância, ele conseguiria construir este papel de uma forma tranquila? Sim, conseguiria. Muitas vezes se constrói uma paternidade reparando, né, uma ausência, uma falta. Eu vou ser para esse filho o que o meu pai não foi ou o que eu gostaria que ele tivesse sido. Isso não é uma coisa ruim, né, mas quando ainda se remete, né, ao que se viveu enquanto cuidado, e que é o que a paternidade traz, né? E a possibilidade de reflexão de qual a qualidade de cuidado que eu vou ter. Né? Não é que não faça diferença a ausência e a presença paterna, não é isso. Né? Mas é a maneira como vou exercer a paternidade ou a minha paternidade, ela vai se remeter, né, ao que eu tive ou não tive, né, durante
o meu período de Mas formação. ela não é fundante no sentido de que não vai dar certo, Ela não não é vou poder fazer. determinante, né? É. Ela não é determinante. As situações pós-guerra acho que têm demonstrado isso, né? Uhum. Os homens vão para a guerra, as mulheres ficam sozinhas, seus Sim, maridos morrem sim. aos montes. A guerra, no passado eram só os homens que iam às guerras, e aí tinha que se reconstruir sem sem essa pessoa, né? Sem essa pessoa. Sem essa Mas pessoa é que do também lado, o né? discurso de que a ausência do pai cria Não, é problemas, muito ela comum. é tão forte quanto É a ausência tão do comum. pai. Né? Muito Na medida comum. que você muda esse discurso, você também muda a possibilidade deles poderem viver melhor. Nós, daqui a pouquinho, vamos terminando o programa e eu queria que você pudesse ter um espaço para falar o que você gostaria de dizer para os pais, seja os pais já há algum tempo ou aqueles que estão entrando nessa jornada de ser pai. Eu acho que a jornada é uma palavra muito bonita quando se refere à paternidade, né? Que ser pai é uma grande possibilidade para os homens, né? De expansão a respeito de si mesmo, de conhecimento, de experimentação. É um grande laboratório de mudança a respeito do que significa ser homem no mundo, né? Então, nesse exercício de cuidar, de paternar, né, ele pode ser muito gratificante, e né? Os homens, quando a gente pesquisa, quando a gente entrevista, eles falam pra gente, ó, é uma jornada muito rica. Obrigada, professora Teca. É um prazer ter você aqui com a Eu gente. que agradeço. Quem sabe a gente possa nos encontrar mais umas outras vezes. Até mais. Foi sensacional. Obrigada. Esperamos vocês no nosso próximo programa.